Fala, traders, bem rapidinho aqui que o tempo muge. Cara, tivemos movimentos aí que deram meio que uma direção do mercado, mas não completaram. Uns completaram o movimento medido, outros não completaram. Espero que esteja tudo bem. Vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice, no mini dólar, e vamos para as notícias, que amanhã tem notícias também e a gente tem que prestar atenção nelas, tá? Vamos começar aqui por pedidos iniciais de seguro-desemprego, 9h30 da manhã. Depois tem balanço patrimonial do Federal Reserve, 17h30. Então, pedidos iniciais de seguro-desemprego pode ser que tenha aí uma certa volatilidade por causa do payroll, que veio bem abaixo, né? Então aqui pode ser que esses 221 mil aí de projeção possa vir bem mais abaixo, e aí pode ter uma reviravolta no mercado. Dá uma olhada, tá? Mas é isso aí. Ficar de fora do mercado 9h30. Na verdade, uma das minhas regras, cara, é não operar na primeira hora. Primeira hora é furada. Então, primeira hora a gente vê como é que o mercado vai assentar, né? Lembrem-se que a gente tem que ter a nossa constituição de trading bem definida e regras não são sugestões. Dito isso, vamos para os 60 minutos. Aqui estão os 60 minutos. Cara, 60 minutos, o cara tá tentando escapar do range, né, cara? Testou aqui, pô, eu tava levando muita fé, tanto que foi a última operação que eu fiz, tava muita fé que ele testasse essa média de 200 e efetivamente, ficasse pra cima dela, mas não ficou. Então, assim, o mini índice segue daquele jeito, bearish. Aqui também, eu imaginei que ele ia testar a média de 21 aqui, ó, bem feliz, ó, ia testar essa média aqui, maldito. Ia testar a média de 21 aqui, ia passar reto. Não ia nem dar bola pra isso aqui, mas não, a média de 21 tá exatamente em cima da média de 200 dos 60 minutos. Bateu, voltou. Vamos ver o que ele vai fazer amanhã. Cara, sigo observando o mini índice como bearish, infelizmente bearish, tá? Gostaria de uma rotação. Uma rotação desse range aqui, ó, do diário. Seria lindo. Esse pêndulo que ele já andou pra baixo não quer cair mais, né? Não sei também, né? Pode retestar fundo. Eu gostaria que ele fosse aqui pra cima. Mas querer não é poder. Vamos para os vinha de melódicas. Cara, e aqui foi muito legal. Deixa eu ver se vocês estão vendo tudo então. Cara, isso aqui foi muito legal hoje. Muito legal. Um movimento legal. Essa perna aqui eu projetei ela. Essa perna desde o gap até aqui eu projetei ela aqui. Ela foi lá em cima, lá, ó. Perfeito, ó. Ali o movimento medido, né? Ele estava dentro desse rangezinho do dia. De novo, meus cálculos estavam corretos, com uma margenzinha ali de erro, mas de novo estavam corretos. Mas não foi lá no movimento medido, né, cara? Faltou volume financeiro, faltou o mercado efetivamente querer chegar lá, né? Mas não foi. Isso é bom. Sabe por quê? Porque esse movimento medido, ou duas pernas de pullback. Por que duas pernas de pullback, né? Porque se o sentido é bearish do mercado, de 60 minutos está dizendo que é bearish, um do diário está dizendo que é bearish, isso aqui poderia ser só duas pernas de pullback para o quê? Continuar capotando. A forma como ele está se portando diz muito que ele realmente quer capotar. Ele não está tendo força para manter o mercado acima. Então ele pode buscar esse movimento medido como um objetivo de mercado amanhã. Quando ele bater nesse movimento medido ali, né? Nós vamos ver, amanhã a gente vai ver. O que fazer nesse cara aqui? A gente tem que seguir as regras da nossa constituição de trading. Então a gente vai esperar a primeira hora, a gente vai definir na primeira hora ali topo e fundo, e quem romper primeiro, nesse caso aqui, ó, rompeu aqui, a gente vai observar a compra, que foi o que eu fiz. Efetivamente tentei entrar aqui em pullback, me dei bem aqui, me quebrei aqui, então aqui não deu certo, aqui deu ok. Depois tentei comprar aqui, deu certo, e eu saí fora, deu 305 pontos, foi o que eu consegui fazer. Operei mini índice sim, falei que não ia operar e operei, não operei mini dólar, não tava legal. Aqui, nesse caso, que eu gostaria que ele fizesse, na região em que ele se encontra, cara, tá numa região de resistência violenta. Eu ainda acho que ele pode ir lá em cima, lá. Acredito piamente que esse cara pode ir lá em cima, sim, tentar fechar esse movimento medido. Gostaria que ele fizesse isso, para depois atacar numa venda se ele não aguentar os gargumilho, né? Por outro lado, nós estamos bem acima do range, né? Então, aqui inclusive, tem que até ajustar aqui, ó. Porque ele expandiu mais. Eu achei, cara, que fosse um breakout pullback. Tava com cara que seria um breakout pullback. Mas não se confirmou, porque ele tá perdendo fundo o tempo inteiro. Então, esse cara aqui, caso ele queira atacar o range amanhã, eu vou colocar esse pêndulo para baixo. Pra, sei lá, cara, tentar fazer com que ele faça a rotação aqui e entregue um movimento direcional para baixo, proporcional ao pêndulo. A região em que ele tá, eu gostaria que ele fechasse o movimento medido para depois capotar. E aí daqui a gente viria sempre numa trap. Lá em cima. Numa trapzinha. Seria o meu sonho. Se ele não for até lá e tocar aqui, nesse topo, também me adianta. Tocou no topo. Começou a fazer topos e fundos descendentes, ou seja, calma, vou fazer diferente. Abre subindo violentamente, toca nesse topo. Ao invés dele ir pra cima, começa a ir pra baixo.
muito rápido. A gente vai traçar o canalzinho e vai esperar aquele primeiro teste clássico. Meu Deus, hoje tá difícil. Então, abriu aqui, rompeu, não conseguiu fechar lá, chegou na metade dele e já virou para baixo e começou a vir violentamente para baixo. Vamos traçar o canalzinho lá em cima, procurar por priors, esperar o quê? Lower lows, lower highs. Topos fundos descendentes, fundo descendente, rompe um topo prévio. É aí que a gente entra, é aí que a gente ataca, é aí que a gente vai tentar fazer um movimento para a venda. Aí ele fecha esse gap, tenta cruzar o range, a gente pega o que está proporcional aqui para cima. Se ele aumentar um pouco mais, a gente vai pegar isso aqui para cima e vai jogar para baixo do range. A gente vai ter um movimento final, onde ele poderia sair. A gente observa o volume financeiro e como que está se comportando a volatilidade para ver se a gente tem chance de ir lá. Saídas parciais, cara, a gente faz uma parcial aqui, a gente faz outra parcial na saída do range e deixa um runner até lá embaixo. Bem assim. Se ele não fizer nada abrir um gap de baixo e testar aqui, ó, isso aqui, e realmente tentar fazer um breakout pullback, aí é interessantíssimo, porque ele pode vir em V, começar a subir, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai traçar o canal, vai ter toda a paciência do mundo para procurar por priors e esperar um primeiro teste nele para tentar ir lá em cima e fechar o gap, lá de cima, fechar um movimento medido, e aí a gente pode apostar. O que a gente tem que entender, cara, é que o mercado que a gente opera de futuros, tanto do mini índice como do mini dólar, eles andam de lado o tempo inteiro. A gente tem que tentar operar pelas pontas e entender como é que funciona o intraday. Bem simples. Então é isso. Sempre observando aquela nossa estrutura, aquela nossa pirâmide. A gente tem o estatuto de trading, né, e a gente tem a nossa pirâmide que vai dizer que as estruturas de mercado são que mandam na história toda. Depois tem a média de 21 que vai mostrar o afastamento, vai dar uma direção ou tá só atraindo para fazer um movimento contrário. E aí a gente vai aplicar os setups. Como que a gente faz isso? Primeira hora da manhã a gente não faz nada. A gente só vai ver qual é o topo e qual é o fundo. Quem romper primeiro, a gente vai dar a indicação da tendência do dia para fazer o movimento. Basicamente isso. E aí vai tentar entrar de acordo com os setups. Não existe mistério. Tá bom? Vamos para 60 minutos. Mini dólar. Olha só. Mini dólar abriu o bico violentamente. Mini dólar. E com o movimento que ele fez hoje, retestando o fundo, perdendo o fundo, tocando reto, capotando, cara, completou o gap, ok, completou, mas, irmão, bearish forte, completou o gapzinho aqui, ó. Lá do dia 7 de julho, se eu não me engano, foi o gap. Completou um objetivo. E tem um novo range, né? Então esse novo range aqui também tem que até marcar aqui, ó, tudo que ele andou pra baixo aqui, ó. Pra ver se a gente consegue colocar pra cima. O bom aqui, num bear range, né, definido e lindo e de livro, seria, cria o range, primeiro ele vai pra cima, que foi o que ele fez até aqui, né? Depois ele vai pra baixo, perdeu os gargumilhos. Porra! Tudo bem. Tava ruim de operar hoje, não tinha volume financeiro pra fazer porra nenhuma nesse negócio aqui, tava extremamente difícil. O mini índice tava muito mais agradável, por isso que eu operei só o mini índice. Bearish, mas tá muito baixo, precisa de um pullback, 2 pernas de pullback de preferência. 2 perninhas de pullback, pá, faz um breakout aqui, ó. Faz um breakout aqui, ó. Toca ele reto pra baixo e a gente vem com ele. Dá pra vir na compra também. Vamos olhar o diário dele só pra gente ter um bearish, né? Sentido aqui, bearish. Bearish, total bearish. Total bearish. Aqui aquele canal gigante que ele tá de baixo. Atravessando o megafone. Do range que foi criado do diário. Ficando muito próximo do pé. Já passou dos 50%, né? Mesmo assim, cara. Dá pra gente buscar até um reteste desse fundo aqui que ele tá querendo buscar, ó, no diário. 5479. Vamos ver. Bearish. Totalmente bearish. Mais que o mini índice. Essa que é real. Vamos para 5.000 tickets. Isso aqui foi o que ele fez o dia inteiro. Olha esse range de negociação aqui que foi muito bem calculado. Cara, foi muito difícil, cara, operar esse cara aqui. Muito difícil. Porque, tipo, 10 horas da manhã, ele rompeu esse cara aqui, ó. E aí deu indício da venda. Mas, cara, e aí? Aí ele fez o movimento da venda bem amarrado. Cara, levou muito tempo pra depois violinar e vir aqui. Teve o que fazer, cara, nesse mercado aqui. O objetivo dele era completar o movimento medido e o gap. Isso aqui ele fez com maestria. Foi lá e fez mesmo. Agora aqui, cara, mini dólar, eu esperaria uma atração pro range. 2 perninhas de pullback. E o dólar sim, 2 perninhas de pullback. Eu não tenho nem possibilidade de identificar um movimento medido. O movimento medido aqui é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Isso aqui é um movimento medido. Fez aqui, fez o pullback, dá pra replicar ele pra baixo e ver se ele vai pra lá. É uma possibilidade. Só que tá muito baixo. Muito baixo. A gente precisaria de 2 pernas de pullback.
Algo que viesse com muito impacto e dissesse, virou o jogo, tamo junto, vem comigo. E aí ele bate nesse prior, bate no pé desse rei de novo aqui e rapa. E aí tudo que a gente vai fazer é ajustar. Esse tombo que ele deu aqui, a gente vai colocar ele aqui e vai ter uma região onde ele pode chegar aí pra parar. Esse é o meu sonho, o mini dólar. Se ele vai fazer, depende do volume financeiro. Não tem volume financeiro, não tem volatilidade, tá tudo muito devagar no mini dólar. Não tá me agradando, não sei se eu vou operar em agosto no mini dólar. O mini índice tá muito mais prazeroso, muito mais direcional e com bastante volume financeiro. Dólar não, o dólar tá morto. Então aqui embaixo, no capote, contra o sentido de mercado entrando em duas pernas de pullback, tanto no diário como nos 60 minutos, muita cautela. Aqui tem que ser um movimento muito bem definido de trap. Higher highs, higher lows. Aí a gente vem na trap. Jamais entrar em duas falhas simples. Duas falhas simples vai causar um grande problema. Aqui, ó. Duas falhas simples. Uma, duas. Entrou, fatiou, passou. Não. Crown reversal. Cadê o crown reversal aqui? Faz uma, faz duas, vai lá no alto, volta. Ó o prior. Ó o crown reversal. Ó o stop. Falhou. Muita atenção. O dólar não tá legal. Eu não sei. Só se ele tiver bastante volume financeiro de fazer alguma coisa. Tá bom? Bem simples, bem rápido, bem dinâmico. Se você gostou do que viu, achou interessante tudo que eu mostrei aqui no mini índice mini dólar, deixa seu like. Comente. Fala aí o que eu errei, o que eu não tô vendo, o que eu falei bobagem. Se inscreve no canal também. Vem ser milionário comigo. Vem aprender a técnica de operação em TICs. Vem aprender sobre a constituição de trading. Venha compreender que regras não são sugestões. Vem ver as projeções, probabilidades e bolas curvas que eu tento fazer todos os dias de segunda a quinta pra gente se preparar e não ser pego de surpresa. Volta e meia a gente é pego. Então vem. Boa noite, até amanhã. Amanhã tem live. 9h55, 10 horas da manhã eu abro, tá? Hoje deu bom, 305 pontos mini índice, mini dólar zero, não fiz nada. Tchau, boa noite.